Tudo bem, pessoal? Estamos aí com os seguros e sinistros ponto a ponto, com o tema 3, seguros de responsabilidade civil, já agora começando o segundo vídeo desse tema, onde a gente vai abordar mais um detalhe teórico, que é a identificação do que é a responsabilidade civil e responsabilidade penal, e aquilo que é a responsabilidade objetiva e subjetiva. São definições importantes para que a gente possa entender depois os produtos de seguro e poder aplicar isso de maneira correta, né? Sempre lembrando, não deixem de assistir os vídeos anteriores, porque eles são sequenciais em termos de conteúdo. Tá ok, pessoal? Então vamos dar início a esse conteúdo aí. Vamos procurar entender então o que é a responsabilidade civil e penal. A responsabilidade civil, ela pura e simplesmente emerge, né? Ela surge da necessidade de resolver o problema de um prejuízo causado, tá? Reintegrar um dano que foi causado, seja ele evidentemente um dano patrimonial, seja ele de dano moral, seja ele um dano material ou um dano pessoal. Então a responsabilidade civil ela está sempre vinculada na esfera culposa, ou seja, não tem o interesse nem a intenção de causar o dano, não tem, né? Foi uma coisa eventual, né? Então aí se encontra a responsabilidade civil e aí os produtos de seguro também estão acolhendo e atendendo, tá? Então a responsabilidade civil fundamentalmente só tem essa preocupação, reintegrar os prejuízos que o segurado, se houver produto de seguro atrás, causou a um terceiro. E esse terceiro pode ser uma pessoa física ou jurídica, não importa, e os danos também podem ser materiais, pessoais ou morais. Tá? Já a responsabilidade penal, né, ela, como diz ali o texto, ela nasce de uma violação de norma, né? A ordem social foi prejudicada. Ela não tem vinculação direta com prejuízo patrimonial diretamente. Aqui a responsabilidade penal está vinculada a uma intenção, a um dolo, má fé, né? Premeditação. Dou um exemplo aqui bem simplório, né? Um determinado sujeito não gosta do seu vizinho, já teve desavenças com o vizinho e fica esperando ele de carro na rua. Quando o vizinho resolve atravessar a rua, ele vai lá e atropela o vizinho com o carro, né? Ou seja, isso está vinculado a uma responsabilidade penal, primariamente. Por quê? Porque ele premeditou a ação, ele tinha intenção de causar o dano, né? Atropelar o vizinho. Ah, mas ele vai responder civilmente porque ele machucou o vizinho, quebrou a perna do vizinho, né? O vizinho vai ter que ficar sem poder trabalhar, né? Ele tem que receber uma indenização por isso, sem dúvida nenhuma. Só que como essa responsabilidade adviu de uma responsabilidade penal, o seguro aí não vai atuar, né? Então, aonde houver dolo, né, nós temos o impacto das duas, né, a civil e a penal, só que a civil não vai atuar, né, e a penal tem só esse objetivo, né, ela é cumprir uma pena, né, foi condenado, vai cumprir uma pena. Claro que a gente sabe que muitas penas brandas são de ordem pecuniária ou de prestação de serviços, por exemplo, né, mas ela não deixa de ser uma sentença, né, de ordem penal, né? Espero que a gente tenha conseguido entender. Então, na responsabilidade civil é onde a gente encontra, né, os produtos de seguro. Tá? E a responsabilidade subjetiva? Tá? A responsabilidade subjetiva ela é muito interessante pelo seguinte: existe a necessidade de que se comprove a culpa. A culpa é necessária, que aquele que sofreu o dano tem a obrigação de mostrar que o causador do dano, aquele lá, é o responsável, né? Por exemplo, aqui a gente encontra muitas questões envolvendo a área da saúde, né? A área médica,
né? Um determinado profissional da área médica errou numa cirurgia, por exemplo. Eu preciso mostrar, ofendido, né? Eu que sofri a cirurgia e o erro, tenho que mostrar, né, que aquele médico e a sua equipe causaram de fato o dano. Ou seja, a culpa ela é necessária a comprovação e também é necessário o nexo. Ou seja, a cirurgia levou à lesão. As duas coisas. Tá? A cirurgia feita levou à lesão e o erro médico levou à culpa. Tá? Temos produto de seguro aí, sendo bem objetivo para a gente trabalhar aqui? Sim, temos, só que aqui já se deduz e já se sabe, né, podemos entender de que há uma maior dificuldade de conseguir se fazer o enquadramento e a caracterização de fato de ser um risco coberto, né, para que o segurador venha a indenizar. Por quê? Por essas duas questões. Precisamos comprovar, né, que aquele que causou o dano de fato é culpado e que há uma relação de nexo, causa e efeito. Né? Já a responsabilidade objetiva, a culpa é presumida. Né? Então, sendo a culpa presumida, né, não há. A única coisa que precisamos comprovar é o dano e o nexo. Né? Houve dano e tem ali a causa e efeito, a culpa eu não preciso comprovar a culpa. Né? Então, em termos de produto de seguro, fica muito mais fácil a gente conseguir traduzir isso para o segurador e o segurador traduzir isso no processo de indenização. Né? Claro que a seguradora sabe disso também, né? Portanto, ela também não é bobinha, ela sabe que aonde tiver um produto de seguro, onde a responsabilidade é objetiva, ela sabe que aconteceu o dano, dever de indenizar. Aconteceu o dano, dever de indenizar. Os custos são diferenciados aí também, né? Então, esse caso, ele é mais simples, né? E aonde é que a gente encontra todos os modais de transporte, aquaviário, rodoviário, o aeroviário e o transporte terrestre, todos os eventos que decorrem desses 4 modais, por exemplo, aconteceu o acidente, a responsabilidade é objetiva de quem está fazendo os transportes. Né? Por exemplo, também a relação que envolve prestação de serviço, por exemplo, como um colégio. Né? Mesma coisa, uma criança se acidentou dentro da sala de aula por algum motivo, a responsabilidade é objetiva do educador, né? Porque os pais entregaram a criança sob a responsabilidade do educador e o educador ali, né? Aconteceu um dano com a criança se machucou, a responsabilidade é da escola, né? Para deixar por aqui os exemplos, né? Depois nós vamos trabalhar modalidade a modalidade, aí vocês vão ver onde é que a gente encontra a subjetiva e a objetiva. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor, que já é de 1990, né, ele vem a reforçar o que o Código Civil nos ensina sobre a responsabilidade subjetiva e a objetiva. Né? Então ele determina a responsabilidade objetiva em todas as empresas que fornecem ou prestam serviços. Então aí a gama é gigantesca, né? Né? Qualquer empresa que forneça um produto ou um serviço, né, a responsabilidade é objetiva, ou seja, aconteceu um dano, independentemente de que tipo de dano aconteceu, né, a responsabilidade é do fornecedor. Né? Se ele se entender que não é o responsável, cabe a ele demonstrar, não ao ofendido demonstrar. Né? Então, há uma inversão de ônus de responsabilidade nesse caso. Né? Se um determinado estabelecimento, né, causou um dano a alguém, por exemplo, um restaurante, né, estava servindo um casal numa mesa e porventura o garçom deixou cair um bule de água quando estava servindo o chá para a senhora e a senhora teve uma queimadura na pele de 2º grau. Né? A responsabilidade aí é objetiva. Né? Eu estou tratando inclusive de um caso que foi real. Né?
é responsabilidade objetiva. Essa senhora, no caso real, teve que sofrer até uma cirurgia plástica, né? Então, não se discute aí se deve ou não deve. A culpa é presumida, né? E nesses casos, se o restaurante entender que não é o responsável, cabe a ele ter que provar, não o ofendido, não a senhora ou o esposo dessa senhora que sofreu essa senhora que sofreu o dano corporal, tá? Então a responsabilidade objetiva ela nos facilita nessas questões, tá ok? Então ficamos por aqui nessas interpretações, né? Agradeço por vocês. Fiquem com Deus.